Segundo o coronel Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos, esta negação de Alexandre de Moraes para a posse de Donald Trump e Jair Bolsonaro tem causado grande repercussão, até mesmo no Congresso americano. Segundo eles, a semelhança é muito grande com o que aconteceu com Donald Trump. Todos aqueles que fazem parte da campanha de Trump estão atentos, muito mais agora aqui no Brasil. E sobre a ida de Michele Bolsonaro, ele também comentou sobre o caso, falou de Janja da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Alexandre de Moraes. E segundo ele, a guerra está declarada para a esquerda aqui no Brasil. Olhem o que disse esse coronel. A situação deles está ficando cada vez mais complicada. Inclusive, ele falou que já tem ministro vendendo propriedades nos Estados Unidos. E tem outra situação, coronel. É muito difícil explicar para um americano o que está acontecendo no Brasil. A retenção do passaporte de um ex-presidente que não foi julgado, não foi condenado, não tem nada nesse sentido que ampare juridicamente a decisão da retenção do passaporte. Eu imagino a dificuldade que o senhor enfrenta aí, coronel, ao tentar explicar o que acontece no Brasil. É verdade, mas você sabe que dentro daquele contexto do eu sou você amanhã, e essa é uma propaganda da nossa época, né? Sim. Lá atrás tinha a vodka Orloff, você lembra disso? Efeito Orloff, inclusive chamado Efeito Orloff, né, coronel? Efeito Orloff. Então, eu vi que você no programa ontem fez aí um momento saudosista, lembrando aí do Cibalena, de várias coisas do passado. Então, bota o efeito Orloff aí na tua lista, viu? Mas eu vou pedir para você tirar da lista ali a propaganda do cigarro que tinha lá, que dizia que eu gosto de levar vantagem em tudo, que era do meu homônimo ali. Até hoje o pessoal diz que eu sou o Gerson, né? Mas eu não sou o canhotinha de ouro e eu também não gosto de levar vantagem em tudo, né? Tinha um cigarro que fazia essa propaganda lá atrás, né? Exato. Então, para te dizer o seguinte, Pitoli, voltando aqui, realmente, hoje, aqui nos Estados Unidos, a população americana ficou tão enojada desse lawfare, de você ter a ousadia de se parecer com uma república de banana, como eles chamavam, usando o poder judiciário para perseguição política, utilizando o FBI, utilizando a CIA. Tudo isso que aconteceu aqui, por incrível que pareça e para nossa vergonha, era comparado com algo que acontecia só em republiquetas. E não é que nós somos uma dessas republiquetas e na qual isso acontece e é utilizado como uma referência negativa aqui nos Estados Unidos. Só que tem uma coisa, Pitoli. Agora, o americano sabe que eles estavam aqui caminhando para essa direção, com censura, com busca de controle social, através mesmo do uso da justiça para a eliminação dos adversários políticos. Isso aqui é considerado inadmissível, Pitoli. E foi por isso que você vê que entre os que aderiram à campanha do presidente Trump, há vários democratas históricos. Nós temos, inclusive, alguns que assumirão secretarias, ou seja, ministérios, como o próprio Robert Kennedy Jr., a Tulsi Gabbard, que ainda não foram aprovados, mas essa semana, vários dos que foram sabatinados aqui já se posicionaram citando ou insinuando o que acontece no Brasil. Então, o que o João está colocando, essa pergunta que o João faz de o que está acontecendo no mundo hoje, no mainstream jornalístico, reverberando esse estado de exceção do Brasil, aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça, Pitoli, para o Partido Republicano e para aqueles que estão chegando ao poder agora, faz todo sentido o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Eles sabem que Trump foi também perseguido aqui. Nós não tivemos baleia, mas nós tivemos outras questões muito parecidas. Nós tivemos o FBI numa operação midiática, fazendo uma invasão à casa de Mar-a-Lago, de Trump, completamente desnecessária. Se percebeu que foi uma ação com o objetivo de desgaste da imagem. Você conhece isso parecido aí no Brasil, Pitoli? Você já viu alguma coisa similar acontecendo? Então, você percebe que hoje o americano, principalmente aquele grupo que chega ao poder no Departamento de Estado, no Departamento de Defesa, várias das respostas nas sabatinas citaram o contexto geopolítico do Brasil. Não citaram especificamente o Brasil, mas eu vou te dizer uma coisa. Estava subentendido em várias das respostas
que a posição do Brasil hoje sustentando Maduro, sustentando o Hezbollah, se colocando e mandando o vice-presidente para uma assunção de posse no Irã, ao lado de líderes terroristas, tudo isso hoje está muito bem entendido e todos sabem quem é Lula e vou te dizer mais, todos sabem quem é Alexandre de Moraes. Então, quando você fala de retaliações ou consequências, eu posso dizer que serão inevitáveis. E eu vou te dizer algo. Falo aqui, não vou dizer o nome hoje, mas eu vou te dizer algo. Já existem ministros da Suprema Corte vendendo imóveis aqui no sul da Flórida. Você sabia disso? Estão em nomes de filhos, em nomes de outras pessoas, mas o pessoal já se prepara, porque a rebordosa vem. E eles já estão se preparando, viu, Pitório? Estou sabendo. Coronel, uma última questão antes de recebermos o senador astronauta Marcos Pontes. E o que representa a ida de Michele Bolsonaro? Porque dona Michele irá, o voo já está marcado para amanhã, parte de Brasília para Washington, não sei se direto para Washington, enfim, mas parte para os Estados Unidos. E o que representa a ida da dona Michele Bolsonaro? Por que eu lhe pergunto isso, coronel? Dá para imaginar como será a chegada de uma mulher elegante, com uma postura, né, com fineza, com sofisticação, como é a dona Michele, chegando a um evento da envergadura, da importância, como será da posse de um presidente norte-americano, sem o esposo? Eu já dei uma sugestão, inclusive, para ela treinar uma resposta em inglês, né, que seja uma resposta curta, entretanto precisa, assertiva, porque ela terá que responder inúmeras vezes a mesma coisa. Ué, cadê o seu marido? Como será, né, ou como repercutirá a ida de Michele Bolsonaro, coronel? Não tenha dúvida, não só pela postura, né? Além de ser uma mulher bonita, é uma mulher que sabe se portar em público, nós não podemos esquecer que você estar presente a uma cerimônia na qual o protagonista deveria ser o seu próprio marido, o protagonista político, é algo que passa uma série de mensagens. Nós tivemos isso acontecendo bem recentemente, quando nas Olimpíadas, por exemplo, o Lula se fez representar pela Janja. Então a Janja foi recebida pelo Macron, foi recebida pela esposo do Macron. Então lá, quando ela é recebida no lugar do Lula, e esteve ali junto com chefes de estados, inclusive, nós tivemos uma referência do que é mandar uma primeira-dama para uma situação em que ela, na verdade, nem sequer tem esse papel. No caso da Michele, ela está sendo compulsada a ter esse protagonismo. É óbvio que você faz referência à postura, que realmente é uma postura inquestionavelmente diferente do que nós vemos hoje. Nós sabemos que reverberou muito aquela expressão que aconteceu lá no Janjapalooza, né? Dela falando ou se referindo ao Elon Musk de uma maneira indecorosa, né? Com uma expressão de baixo calão, né? Então, isso que aconteceu no ambiente do Brasil reverberou aqui fora. Todos sabem quem é a atual esposa, né, do presidente Lula. Aliás, aqui fora também é muito conhecida as viagens que Lula fazia e aquela expressão que ele utilizou recentemente, que talvez fizesse sentido só no Brasil, aqui fora as pessoas entendem também. Quando ele diz que há uma paixão maior, né, que ele é apaixonado pela democracia, como alguém que se apaixona mais pela amante do que pela esposa. Esse histórico dele é bem compreendido. Aqui fora as pessoas conseguem estabelecer o nexo disso, dessa frase que ele fala. Porém, eu posso te dizer algo, talvez tenha sido mais outro tiro no pé. Porque a Michele Bolsonaro, ela normalmente, ela se porta muito bem, se comunica muito bem e tudo leva a crer que chamará a atenção, né, Pittoli? Talvez fazendo a presença dela aqui ser mais comentada do que seria simplesmente se ela estivesse ao lado do Bolsonaro aqui e ambos estivessem como mais um dos convidados. Agora, ela é a esposa do convidado que foi vedada a sua participação por uma questão de perseguição política, né, Pittoli? E vocês, gente, o que vocês acharam? Eu concordo com o coronel. Realmente vai chamar muita atenção Michele Bolsonaro sozinha em um evento tão importante, onde todos vão estar com seu esposo ao lado.
ela não poder estar com seu esposo por causa de perseguição política. Tudo isso que sofreu Donald Trump. Com certeza, Michele Bolsonaro, bem diferente de Janja da Silva, né, gente? Ela sim nos representa, nossa eterna primeira-dama, vai dar um show, vai se comportar da maneira correta, mas com certeza vai falar tudo o que está acontecendo aqui no Brasil. Vocês já imaginaram você chegar num evento tão importante sem o seu esposo porque ele está sendo perseguido politicamente? E olha que esta é uma das maiores raivas de Trump, porque ele passou pelos mesmos problemas. Vocês viram, né, o coronel falando? Mas, gente, como vocês podem ver, a guerra está declarada. Vamos aguardar, mas com certeza vem muito mais chumbo grosso por aí. Porque, segundo Rodrigo Constantino, a situação é pior do que se imaginava. Olhem o que ele falou. Essa Caúte, Fabi, chegando direto do hospital aqui. Vamos lá, eu acho que o Carlos já falou aí o grosso dos absurdos, né, dessa decisão que está repercutindo já nos Estados Unidos. A página oficial do Comitê de Relações Internacionais já publicou sobre isso, né? Eu acho que a nota do gabinete da presidência do Bolsonaro, né, foi essa Caúte, Fabi, chegando direto do hospital aqui. Vamos lá, eu acho que o Carlos já falou aí o grosso dos absurdos, né, dessa decisão que está repercutindo já nos Estados Unidos. A página oficial do Comitê de Relações Internacionais já publicou sobre isso, né? Eu acho que a nota do gabinete da presidência do Bolsonaro, né, foi muito feliz, porque tocou nos pontos chaves. Isso afeta uma relação de longo prazo entre Brasil e Estados Unidos, duas grandes democracias, e isso representa, e aqui vem o ponto-chave, isso representa mais uma tacada no lawfare, que é o ativismo jurídico para derrotar adversários políticos pela justiça, para não ter que enfrentá-los nas urnas. Isso vai exatamente ao encontro do alerta, para não dizer ameaça, que o próprio Donald Trump andou fazendo a alguns países, e o Brasil, obviamente, está incluído na lista. São países que vêm adotando esse lawfare como estratégia da esquerda, né, dos progressistas, para impedir uma disputa justa com os conservadores. Aconteceu nos Estados Unidos. A questão toda do 6 de janeiro do Capitólio, depois impeachment do Trump, indiciamento, tudo isso era o uso já de um lawfare para tentar fazer nos Estados Unidos o que o STF fez no Brasil. Só que o Trump está voltando à Casa Branca agora na segunda-feira. E a foto que ele tirou dessa nova presidência não tem mais nada a ver com a cara simpática que ele tirou em 2016. Tem muito a ver, e é parecidíssima, com a tal mugshot, que foi uma foto icônica que ele tirou justamente quando foi alvo desse lawfare, quando ele foi indiciado e teve que ser fichado na polícia. Ele tirou aquela foto olhando com uma cara de poucos amigos, e é dessa maneira que ele volta à Casa Branca. Então ele não tá para brincadeira. Acabou a palhaçada. E o Brasil está dobrando a aposta. Alexandre de Moraes está cutucando onça com vara curta, achando, né, que o Brasil está totalmente protegido de eventuais medidas do presidente ou do Congresso americano, até mesmo como sanções econômicas. Então, eu acho que vai custar caro essa perseguição política, essa picuinha até, né, porque é difícil encontrar uma palavra. Não há, como diz a nota do gabinete do Bolsonaro também, não há nenhum fundamento legítimo e legal para isso. Ninguém acredita de fato que ele pode sair fugindo. Ele, se quisesse ter feito isso, já teria feito há muito tempo. Então, é óbvio que a perseguição é picuinha, e isso pode custar caro para o Brasil. Gente, infelizmente quem nos representa é Luiz Inácio Lula da Silva do PT, totalmente junto com o judiciário brasileiro. Estamos todos nesse ônibus com um motorista totalmente desgovernado que não sabe nem o que fazer. Mas infelizmente quem sofre é o povo brasileiro. E agora olhem essa notícia. Deputados falam em pedir suspensão de visto de Moraes para entrar nos Estados Unidos. Vocês viram o que disse o coronel, né? Já tem ministro do STF vendendo propriedades. Como vocês podem ver, eles estão dobrando a aposta, mas com certeza Donald Trump não está para brincadeira. Vale lembrar que Rodrigo Constantino mora lá nos Estados Unidos, então ele tem informações realmente privilegiadas, e também o coronel. Gente, a situação está ficando complicada, guerra declarada, e vai piorar muito depois da posse de Donald Trump. Bom, vamos aguardar para ver até quando eles vão aguentar. Será que eles vão aguentar mesmo? Será que, se realmente a situação ficar tão complicada para o ministro Alexandre de Moraes ao ponto de ter sanções graves para o Brasil e prejudicar Luiz Inácio Lula da Silva do PT, será que ele vai ajudar a manter ainda Alexandre de Moraes na corte? Bom, vamos esperar. Já teve jornalista falando que, se as coisas apertarem, que foi o caso de Jorge Serrão, Lula pode entregar até mesmo
de bandeja o ministro Alexandre de Moraes. E olha que eu não duvido não, vindo do PT. Bom, gente, esse foi o vídeo de agora. Muito obrigada a todos. Só não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado, repleto do amor de Deus. Até nosso próximo encontro.